Fala, irmãos, aqui quem fala é o Marco. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: No ano 18 de seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias, neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: Vá falar com Ilquias, o grande sacerdote. Diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entrega esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: Os seus servidores pagaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que esse livro manda. A Bíblia nos conta a história do rei Josias. E durante o seu reinado, Josias ele planejou uma reforma estrutural no templo do Senhor. Enquanto eles estavam planejando a reforma, foi achado o livro da lei do Senhor. Então Safã trouxe o livro para Josias. E quando Safã abriu o livro e começou a ler o que estava escrito na lei do Senhor, Josias ele foi confrontado. Josias vê que o seu reinado está corrompido. E não é algo de agora, que já estava corrompido antes dele assumir o trono. Então Josias, em profunda tristeza, ele rasga suas vestes em sinal de arrependimento. E a história continua no capítulo 23 assim: O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. Também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que eles tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração do deus Baal, da deusa Azera e das estrelas. Então, um pouco depois de Josias se arrepender, ele reúne o povo e os sacerdotes dentro do templo, povo de Judá e Israel, e ele lê para eles as leis do Senhor. Depois que ele leu as leis do Senhor para o povo, ele então faz uma aliança com o povo e com Deus, que eles iriam cumprir de todo o coração o que estava escrito naquela lei. Um pouco depois, no versículo 19, diz o seguinte: Em todas as cidades de Israel, Josias derrubou todos os lugares pagãos de adoração que haviam sido construídos pelos reis de Israel e que haviam provocado a ira do Senhor. Logo ele se movimenta para destruir os altares de outros deuses que haviam em Judá e Israel. O Senhor ministrou no meu coração 3 lições sobre esse texto que eu queria compartilhar com vocês. É muito interessante que Josias teve a ideia de fazer uma reforma estrutural no templo, mas ele não tinha ideia da reforma que precisava ser feita. No coração de Josias ele tinha a ideia de uma reforma física. No coração do Senhor ele tinha uma reforma espiritual para o povo. Nós temos que ficar atentos. Muitas vezes a gente tenta tratar tudo de forma superficial, quando Deus ele quer tratar mais profundo. Às vezes nós queremos tratar o ato de um pecado em si e Deus quer tratar mais profundo no nosso coração, o que gera antes desse pecado. Deus quer tratar o nosso amor por Ele, não o pecado em si. Nós temos que tomar cuidado para não fazer uma reforma exterior e o nosso interior ainda não ser transformado. Nós temos que abrir o nosso coração para uma reforma do Senhor. Assim como diz o salmista: sonda-me e me conhece. Nós temos que deixar o Senhor fazer uma reforma espiritual em nossas vidas. Não somente mudar o jeito que a gente se veste, mudar o jeito que a gente fala, ou até os lugares que a gente vai, mas literalmente deixar Ele mudar o nosso estilo de pensar. As nossas práticas vão ser um resultado disso. Mas o que Ele deseja é reformar o nosso coração.
Outra coisa interessante é que quando Josias escuta tudo que estava na lei, ele percebe que o seu povo estava corrompido desde o tempo de seus antepassados. Mas mesmo uma vida em erro, não tendo começado por ele decide por mudança. Muitos de nós recebemos vários costumes e práticas erradas de nossos pais. Muitas vezes você pode ter nascido numa família de orgulhosos, uma família de mentirosos, talvez até de imorais sexualmente, mas o Senhor nos convida para uma mudança. Talvez nós recebemos vários ensinamentos errados, mas a Bíblia nos encoraja a ser como Josias e ser mudança na nossa família. Às vezes você nasceu numa família que é envolvida com droga, pode ser mudança na sua família. Tu não precisa continuar com isso. Às vezes você nasceu numa família que é completamente perdida. Você pode achar o Evangelho e ser transformado por ele. Você pode ser mudança na sua família. O último ponto que o Senhor colocou no meu coração é que quando Josias ele escuta a lei do Senhor, ele rasga suas vestes em arrependimento. O arrependimento dele não para por aí. O arrependimento dele não para em tristeza. Mas assim como João Batista dizia para os fariseus e saduceus, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento de Josias teve muitos frutos. Ele reúne os sacerdotes e o povo no templo. Ele começa a ensinar sobre a lei do Senhor. Logo ele faz uma aliança com o povo e com Deus. Eles iriam cumprir os estatutos que estavam na lei de todo o coração e de toda a alma. Além disso, ele segue e destrói todos os altares de outros ídolos em Israel. Nós precisamos que o nosso arrependimento seja como o arrependimento de Josias. Que o nosso arrependimento gere frutos. Então, eram esses os 3 pontos que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para vocês. Eu oro para que o seu coração esteja aberto, para que haja realmente uma mudança, não só física na tua vida, não só exterior, mas uma reforma espiritual no teu coração. Eu oro também para que se alguém recebeu algum costume errado de sua família, para que possa decidir pelo Evangelho, decidir por mudança, para que realmente, a partir de você, a história seja diferente, a história seja redimida por Jesus. E também oro para que o seu arrependimento não pare em tristeza, mas gere frutos. Eram esses 3 pontos que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, que a gente possa ter uma reforma interior, não somente uma reforma exterior, que o nosso coração esteja aberto para ser transformado pela verdade do Evangelho, pela verdade que a gente encontra na Bíblia. O segundo ponto era que a gente seja uma geração de mudança. Tudo aquilo que a gente recebeu de costumes errados de nossos pais, que a gente possa fazer diferente, que a gente possa optar pelo Evangelho, que a gente possa, por mais que a gente recebeu errado, fazer diferente. Terceiro ponto, que o nosso arrependimento gere frutos. Deus abençoe.